Secretário, qual o objetivo desse curso de brigadistas que foi encerrado no dia de hoje aqui na Câmara Municipal? O objetivo do curso é atender a necessidade do próprio município. A gente percebe, a gente que mora aqui em Apuí, não precisa ser especialista nem nada, a gente percebe o quanto aumentaram os índices de queimadas aqui no nosso município. A gente sentiu na pele agora em 2017, mas ainda em 2015, 2016, nós tivemos um índice muito alto de queimadas. Em 2017 parece que se agravou, aumentou, percentualmente falando, cerca de 425%, em relação a 2017. Então, o objetivo desse curso é atender, no primeiro momento, a necessidade do município. Nós precisamos de uma brigada atuando no município, principalmente no período das queimadas, e nós tivemos a infelicidade de ter suspenso no nosso município, no ano de 2016, um programa que era muito importante para a gente, que ajudou muito o município, enquanto durou, que foi o Prévio Fogo. Então, em 2016 ele foi suspenso. E agora o município, a nova gestão, a nova administração, está tentando retomar esse programa no município. E se não for possível retomá-lo, a gente vê a necessidade que o município está se preparando, está se organizando para montar uma brigada municipal, que não dependa tanto do Estado, que não dependa tanto do governo federal, para que no momento que a gente mais necessite, de repente tenha o programa suspenso, como aconteceu em 2016. Então, o objetivo desse curso é preparar pessoas do município. No caso aqui nós tivemos 21 participantes, a meta era 20, então a gente superou a meta em 1. A gente tendo essas pessoas capacitadas no município, no momento que o município se preparar, estiver preparado, que a gente consiga retomar o Prévio Fogo, nós já temos as pessoas treinadas. Então é esse o objetivo principal. Secretário, qual o risco do aumento do número de queimadas e de derrubadas no nosso perímetro territorial? Qual o perigo que isso pode representar para a economia do município como um todo? Olha, muitas vezes a gente vê produtores, a gente se equivoca às vezes. Tem muitos produtores achando que o fogo é o método mais barato que tem de limpar pasto, por exemplo. E a gente tem visto nos últimos anos que não é tão barato assim. Na verdade, se for colocar na ponta do lápis, talvez seja o método mais caro. E isso levando em consideração, a gente vai iniciar uma campanha no início do ano que vem, que a gente quer focar exatamente o foco maior no prejuízo financeiro que o fogo traz. Porque o primeiro argumento do produtor é que é barato. A gente quer mostrar para o produtor que não é tão barato assim. E a gente está levando em consideração os produtores que procuram o IDAM. Por exemplo, a gente teve casos esse ano que o produtor chegou lá e registrou um prejuízo de 50 mil. O vizinho tocou fogo, pegou fogo no terreno dele, na propriedade dele, queimou curral, queimou cerca, queimou o pasto, o gado ficou sem pasto, ainda morreram lá umas 12 ou 13 cabeças de gado. Então não é tão barato assim, de repente aparentemente barato, mas no final o prejuízo é muito grande. E aqui a gente está falando só do prejuízo direto que isso pode causar. A gente não está falando do índice de doenças do trato respiratório, porque aumenta a procura, aumenta o número de internações no hospital, além do prejuízo e do risco à própria vida. Porque é um risco muito grande até de pessoas perderem a vida em consequência dos incêndios. A presença da base do IPAAM, que está sendo construída no município de Apuí, será fundamental para a diminuição dos focos de calor e da derrubada sem controle? A gente acredita que sim, porque a gente atribui esse aumento, e 2017 também foi um recorde no desmatamento, 2016 já foi. E a gente sabe que 2017 é maior ainda. Então o município de Apuí, inclusive, entrou numa lista chamada Lista Negra do Ministério do Meio Ambiente, que o Ministério do Meio Ambiente chama de Lista dos Municípios Prioritários para o Combate ao Desmatamento. Então o município entrou no ano de 2017, tendo como base o ano de 2016, quando a gente sabe que 2017 foi pior do que 2016. Então, e o município entrando nessa lista, a gente vai sofrer muitas restrições. A gente já sofre em função da distância, em função da dificuldade de acesso a crédito, em função da ausência do governo, E agora a gente pode sofrer mais ainda, porque agora é oficial. Foi baixado um decreto atestando que o município pode sofrer algumas sanções legais e algumas restrições. Então,
dentro desse contexto, o que o centro multifuncional, que é essa base que está sendo construída, vai trazer para o município? É uma coisa chamada desconcentração da gestão ambiental. O que seria isso? O IPAAN se deslocar fisicamente, né, de Manaus, porque hoje o IPAAN está apenas em Manaus e em alguns municípios, poucos municípios do estado. E o município de Apuí é um município prioritário. Então não dá para entender como um município prioritário pode estar fora, né, dessa presença do Estado. E a gente tem visto que o que tem ocasionado o aumento é exatamente a ausência do Estado, a ausência dos órgãos de controle. Então o que a base vai trazer é exatamente isso, que o Estado esteja aqui presente, junto com o município, ajudando o município, e por consequência a gente tem que lutar também para que o governo federal se faça presente, se faça mais presente pelo menos, não apenas da maneira que se fez presente até hoje, porque até hoje a gente tem visto o IBAMA vir aqui fazer ações de repressão, apenas. E a gente não espera apenas isso. Às vezes, uma ação de repressão é necessária, mas ela é o último recurso. Eu acho que antes disso teriam que chegar as políticas públicas, teria que chegar a regularização fundiária, teria que chegar a oportunidade do produtor poder fazer o licenciamento da sua atividade antes do IBAMA vir fazer repressão. Então a coisa se inverteu. Então o centro multifuncional, ele vai trazer essa esperança para a gente, para que os órgãos todos de controle, de licenciamento, estejam presentes no município para facilitar a vida do nosso produtor, daquele que quer trabalhar da maneira legal. Para encerrar, qual é a mensagem que o secretário deixa para as pessoas que nos ouvem e ainda acreditam que a política do fogo é a melhor solução para corrigir pastagem, capoeirão, enfim? Qual a mensagem que o secretário deixa para essas pessoas que acreditam ainda na política do fogo? Olha, com base em todas as conversas que a gente teve com técnicos do IDAM, que acompanham os produtores, faz assistência aos produtores, técnicos do IDESAN também, que é um órgão que está prestando assistência técnica, mas também a ADAF, que faz esse registro, o pessoal do Previfogo, que trabalhou na época, em 2015, só foi pior do que 2015 e 2017, mas 2015 tinha sido, até então, um dos piores anos. Então, naquele ano, o Previfogo estava atuando. Então, com base no depoimento de todos esses técnicos, a gente tem uma dimensão, a gente pode dimensionar, estimar os prejuízos financeiros. Aqui eu estou falando do prejuízo financeiro direto, causados pelo fogo. Então, é como eu falei no início, se a gente colocar isso na ponta do lápis, a gente vai ver que o fogo não é o método mais barato. Porque além de todos aqueles prejuízos que eu já citei, ainda tem a questão do empobrecimento do solo. A gente vê que os pastos aqui em Apuí, isso é depoimento de produtores, com 5 anos o próprio pasto perde força. Então um solo que não sai nem pasto é porque está muito empobrecido. E a gente atribui isso com base nas pesquisas que existem, com base nos técnicos que entendem do assunto, que são estudiosos desse assunto, de que o fogo, no primeiro momento, ele parece que enriquece, porque fica assim, fica com nutrientes, mas ali é muito superficial. Ele não agrega ao solo. Então na primeira chuva aquilo se desfaz. Nasce o broto do pasto muito bonito, parece que vem muito viçoso, mas no médio e no longo prazo, na verdade, está havendo um empobrecimento do solo. E é exatamente por isso que no nosso município, cerca de 40% das áreas que foram desmatadas, elas estão hoje abandonadas. Ou seja, se a gente conseguisse aproveitar as áreas que já estão desmatadas, daria para dobrar a produção sem precisar desmatar mais. E tudo isso, acredito que a gente pode atribuir ao uso do fogo. Esse empobrecimento rápido do solo, perda da força do solo.